aqui, desde já, minha palavra de gratidão a todos pela oportunidade de participar. E gostaria de estar dividindo com vocês um conhecimento, um saber sobre inteligência emocional. Hoje é um assunto bem conhecido aí, principalmente foi bem divulgado nas redes sociais, né? A inteligência emocional é abordada no campo terapêutico, não só na psicanálise, mas também em outras ciências ligado ao campo da psicoterapia. E sabe-se que normalmente, até, sei lá, 5 anos atrás, quando se falava de QI, que tem um dos significados é coeficiente de inteligência ou coeficiente intelectual, quando se fazia uma estatística de QI, normalmente se queria saber o grau de inteligência de uma sociedade. Só para vocês terem uma ideia, dados oficiais, e aí você pode pesquisar com facilidade, que a média de QI do mundo é algo em torno de 100. Né? O país que tem o QI mais elevado do mundo, na verdade, agora é uma região, né, que é Hong Kong, por exemplo. E a média do QI brasileiro, a média mundial, é algo em torno de 100. E a média do QI brasileiro é de 87. Bom, quando se falava de QI, se achava que se falava simplesmente de intelectualidade. O senso comum dizia assim, pessoas muito inteligentes e pessoas com déficit, né, pessoas com alguma deficiência, ou como dizem aí, né, pessoas mais ignorantes ou burras, uma palavra aí utilizada, uma palavra chula que se utilizava. Só que hoje, esse método, essa abordagem de se estudar o coeficiente de inteligência, isso em escala mundial, não está se falando mais apenas de se falar de intelectualidade, mas o QI também mede a capacidade racional de como você lidar com as suas emoções. Pois é. Então, o QI não é apenas um teste, né, um formulário que se preenche para se ter uma ideia de coeficiente de inteligência ou de intelectualidade, mas sim de que maneira nós podemos racionalizar qualquer ação nossa, qualquer comportamento nosso. Então, eu quero que vocês não interpretem, por favor, embora todo mundo aqui saiba aquele discurso, né, que o Brasil precisa melhorar e aperfeiçoar a questão da educação, investimento em saúde e uma série de outras questões. Só que, na abordagem terapêutica, quando nós olhamos para esse dado, por exemplo, o Brasil tem uma média de 87 de QI, a média mundial é 100, e os países que se destacam, os 5 primeiros países que são asiáticos, estão acima de 100. Hong Kong com 107, depois vem Singapura, Coreia do Sul, Japão e assim por diante. Você tem esses países que estão acima da média de 100. Na abordagem terapêutica, quando se estuda sobre a inteligência emocional e quando olhamos para a média, né, do QI do brasileiro, que é 87, por favor, não interprete que o brasileiro ele tem menos capacidade de aprendizado ou ele é menos inteligente do que qualquer país do mundo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Mas sim é que o brasileiro ele tem por hábito agir por impulsividade. Traduzindo tudo isso que eu falei até agora, na prática, o brasileiro ele é muita emoção e pouca razão. E você fala assim, poxa, Fábio, mas é característica do Brasil nós sermos um povo caloroso, nós somos um povo sanguíneo, temperamental e tal, vivemos a emoção à flor da pele. Bom, sim, isso é característica nossa de sociedade, né, um padrão brasileiro, mas quando você vive agindo por impulso, quando você simplesmente se permite viver a emoção sem ter o controle dela, ou sem estar na gestão dessa emoção, normalmente você tende a você perder o controle dessa emoção, e aí aquilo que seria uma característica positiva nossa, nós brasileiros, nós acabamos que se torna algo prejudicial. Na prática, eu quero que vocês entendam basicamente o seguinte: só existe 2 formas de lidar com a emoção. Ou você lidera as suas emoções, ou você está à frente das suas emoções, liderando ela,
sendo um bom gestor das suas emoções e direcionando ela para que você possa ter uma produção e para que você tenha o menor desgaste possível emocional, ou, como a maioria dos brasileiros, nós somos refém das nossas emoções. Nós nos tornamos escravos das nossas emoções. Portanto, deixa eu voltar aqui no dado que eu estava falando. Então, na abordagem terapêutica, quando se fala que o QI do brasileiro é algo em torno de 87 e a média mundial é 100, e os países que se destacam estão acima de 100, está se falando que nós precisamos e devemos viver uma racionalidade maior. Precisamos vivenciar uma logisticidade maior, ou seja, precisamos, de maneira racional, conduzir as nossas emoções. Sempre se colocou como paradigma, como se a racionalidade estivesse num polo e as emoções estivessem no outro polo. E aí era muito comum, e é muito comum até hoje, as pessoas classificarem pessoas como racionais e pessoas muito sensíveis. Não, o fulano ele é muito racional, ele é muito frio, ele é muito calculista. Não, a fulana ela é muito sensível, ela está com as emoções à flor da pele. Pois bem, a inteligência emocional ela está linkada à capacidade que você tem de maneira inteligível direcionar as suas emoções. E aqui eu começo, né, nesse slide que aqui participa, está aqui, o conceito de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer, avaliar os seus próprios sentimentos e dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Então, entenda bem, a proposta da inteligência emocional é fazer com que, primeiro, nós possamos nos conhecer, saber nossos limites, saber aonde eu tenho um ponto maior de sensibilidade, conhecer as minhas fraquezas, conhecer as minhas habilidades, conhecer as minhas forças, e com isso, sempre direcionar essas emoções que afloram de maneira inteligível. Ou seja, na prática é você conseguir direcionar de maneira racional, ou você canalizar, como é a expressão que nós utilizamos no meio terapêutico, você canalizar, você focar as suas emoções para determinados fins. Por exemplo, a proposta da inteligência emocional não é você fingir que não está vivendo aquela emoção. Se você está com raiva, você está com raiva. Agora, existem diversos níveis de raiva, né? Você pode estar com raiva num ponto de chateação, poxa, isso aqui não está dando certo e tal, e você pronuncia essa raiva, ou tem pessoas que chega a um descontrole emocional que sai quebrando tudo, gritando, apontando para as pessoas e uma série de dificuldades. Então, entenda bem, a proposta da inteligência emocional não é nós mascararmos as emoções e nem fingir ser o que nós não somos. Entenda bem, claro, de maneira clássica, histórica, a abordagem da psicoterapia, havia aqueles 4 temperamentos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Pessoas sanguíneas, né? Pessoas impulsivas, pessoas coléricas que vão se enfurecendo e quando tem um ápice da sua cólera explodem. Pessoas melancólicas, que são pessoas mais paradas, mais devagar, pessoas mais lentas, e pessoas fleumáticas, que são um pouco mais sistemáticas, um pouco mais cismadas, né? Pensam bastante antes de tomar uma decisão. Bom, no conceito histórico e clássico, normalmente as pessoas eram classificadas como: eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou melancólico, eu sou fleumático. E hoje já se sabe, no campo terapêutico, já se trata o seguinte, que todos nós temos os 4 temperamentos. Todos nós. Todos nós somos sanguíneos, todos nós somos coléricos, todos nós somos fleumáticos e todos nós também temos o nosso momento de melancolia. O que acontece é que existe um tipo de temperamento que nos predomina. Então, num dia de 24 horas, se você dividisse, se você fosse fazer a divisão desses temperamentos, o temperamento onde você passa a maior parte do dia, esse seria o chamado
temperamento predominante. Mas todos nós sorrimos, nós ficamos tristes, temos momentos de aborrecimento, temos momentos de muita ira, e isso é comum a todo ser humano. Então, hoje, quando se fala da abordagem do campo do temperamento, sabe-se que todos nós contemos os 4 temperamentos. E, claro, que existe um temperamento que predomina, que sobressai sobre os outros. Esse seria o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, é que a inteligência emocional parte de para que você possa direcionar as suas emoções, para que você possa conduzir as suas emoções, primeiro você precisa se conhecer. Primeiro você precisa de verdade levantar uma sinceridade no seu coração e falar como de fato eu sou, como de fato eu me comporto. Sempre eu estou agindo dessa mesma forma em determinadas atitudes, com determinadas ações, em momentos de decisões, quando chega uma notícia boa ou ruim para mim, quando eu tenho que tomar uma determinada posição, quando eu preciso direcionar a minha equipe, normalmente eu me comporto dessa forma. Então, na verdade, a primeira proposta da inteligência emocional é um autoconhecimento. Uma vez que você consegue de verdade se conhecer, uma vez que de verdade você consegue saber os seus limites, daí você já começa a se tornar, bom, o que eu tenho em mãos é isso aqui. Eu sou isso aqui. O meu temperamento predominante é esse. Diante de tais diversidades, eu me comporto dessa forma. Portanto, agora eu vou aprender a gerir as minhas emoções. O que seria gerir essas emoções? É você direcionar de verdade aquilo que você sente, o que você pensa, para algo positivo. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai falar assim, poxa, Fábio, como eu posso direcionar um momento de raiva? Como eu posso direcionar um momento de raiva para algo positivo? Deixa eu te falar algo muito interessante e que a neurociência e outros campos já comprovam, é que é o seguinte, é que tudo aquilo que nós pensamos, sejam esses pensamentos positivos ou negativos, seja algo maravilhoso, um sonho maravilhoso, ou um pesadelo, ou algo, um pensamento, uma discussão, uma briga, um desentendimento que você possa estar processando naquele momento, seja algo positivo ou negativo. Tudo aquilo que você pensa, você sente simultaneamente. Você sabia disso? Tudo aquilo que você pensa, você sente simultaneamente. Logo, se tudo aquilo que eu penso, eu sinto simultaneamente, é sinal que as minhas emoções são geradas mediante aos meus pensamentos. Portanto, no campo da terapia, existe uma fórmula que eu quero que você nunca mais esqueça. É a seguinte: pensamentos geram emoções, emoções geram comportamentos. Gravaram aí? Pensamentos geram emoções, emoções geram comportamentos. Portanto, o que eu penso simultaneamente vai fazer com que aquela emoção aflore em mim naquele momento. Todos nós sabemos que as emoções são passageiras. Toda emoção, seja um momento de felicidade, um momento de ira, um momento de tristeza, um momento de alegria, seja ela qual for a emoção ou o sentimento, não importa, todos esses sentimentos e emoções são passageiros. Agora, esse passageiro pode durar um segundo, alguns minutos, algumas horas, ou quem sabe dias. Sabe-se que passa, né? Sabe-se que passa. Mas nós precisamos entender e compreender que a chave de tudo, da inteligência emocional, já ouviu aquele ditado, né? O pessoal fala, né? Você é o que você come. Pois bem, você é a emoção que você pensa. Portanto, o ponto-chave, assim, a base de tudo, é direcionarmos primeiro os nossos pensamentos. E aí, do ponto de vista da terapia, como se originam nossos pensamentos?
Como é que nossos pensamentos são formulados? Bom, eu não vou aqui a fazer a abordagem da neurociência, mas eu quero fazer uma abordagem prática e do campo terapêutico, que seria o seguinte: todo pensamento ele é resultado de uma carga de informações que você obteve anteriormente. Por exemplo, todos nós estamos aqui, nesse momento, são 10h31 da manhã, nós estamos pensando o que eu, o que eu e você, o que nós estamos pensando nesse momento é fruto do que nós absorvemos de informação há 1 hora atrás, há um dia atrás, há uma semana atrás, há um mês, há um ano, a sua história, a sua vivência histórica, o ambiente em qual você passou, as suas experiências positivas e negativas, todo esse somatório da sua vivência vai fazer com que você processe e vai fazer com que você pense da maneira como você pensa. Portanto, na verdade, o primeiro passo da inteligência emocional é para que eu possa gerenciar as minhas emoções, para que eu possa direcionar as minhas emoções, para que isso se torne algo positivo para mim e para a minha equipe. Primeiro, eu preciso gerenciar e, a partir de agora, cultivar os meus pensamentos. Como assim, Fábio? Bom, o nosso pensamento é resultado daquilo que nós assistimos, o nosso pensamento é resultado das experiências positivas e negativas do dia, o nosso pensamento é resultado daquilo que nós alimentamos, o nosso pensamento é fruto de filmes, informação, jornal, leitura. Portanto, tudo aquilo que você absorve, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você usa, qualquer sentido que você possa absorver e captar o seu sistema nervoso central, e isso vai ser lá na frente processado e vai ser semeado um novo pensamento em você. Portanto, na verdade, o primeiro passo da inteligência emocional é fazer com que nós precisamos entender que, assim como existe uma dieta de você selecionar verduras, frutas, carnes que tenham boa proteína, bons alimentos que vai impactar direto a tua saúde, né? Os nossos pensamentos também. Nós passamos por uma dieta dos nossos pensamentos. Portanto, está preso ao caos, a preocupações excessivas, filmes pesados em todos os sentidos, filmes pesados, leituras pesadas, você se dedicar horas e horas. Eu sei que todos aqui trabalham e temos as redes sociais como ferramenta de trabalho, mas todos nós sabemos também que às vezes nós perdemos horas e horas, coisas que não estão relacionadas ao trabalho. E ali, aquelas horas que você perde interagindo com as redes sociais, que não está linkado à sua produção de trabalho, à sua produção profissional, aquelas horas, não é apenas horas perdidas, num ponto de vista de tempo cronológico, mas sim é uma série de informações inúteis que você está absorvendo para dentro de você. Portanto, já viu aquela questão de você ficar ali no celular e ali, sabe, aquela coisa de infinito, no Facebook, no WhatsApp, no Story, né? Em qualquer parte você fica ali. E horas e horas e horas e horas. Essa carga de informação são cargas inúteis de imagens, sensações, experiências, áudios, entendeu? Frases que você está absorvendo, que isso lá na frente vai gerar um pensamento muito reduzido, para não dizer inútil. E aí, o que é a ansiedade? O que é a ansiedade, por exemplo? A ansiedade é a preocupação em excesso por um futuro que ainda, literalmente, né, sem querer aí o pleonasmo, um futuro que ainda não chegou, e normalmente a ansiedade trabalha com neuroses. O que seria neurose? É você projetar uma série de pensamentos que está muito distante da realidade. Logo, quando nós não administramos nossos pensamentos,
nós tendenciamos a criar neuroses, ou seja, pensamentos não reais, e criar uma série de possibilidades de coisas que não fazem o mínimo sentido. Fábio, traduz aí, Fábio, destila aí, simplifica, me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. A Marli te liga, você é diretor aí de alguma escola, a Marli, ou a subsecretária, ou o secretário, alguém da Secretaria de Educação te liga e fala, diretor fulano, diretora fulana, são agora 10 da manhã, né? Ó, por volta de meio-dia, eu preciso que você compareça aqui na Secretaria de Educação de São João, porque eu preciso conversar com você. Bom, acabou a tua manhã. Você vai ficar agora de 10h35 da manhã até meio-dia processando. Meu Deus, o que a secretaria quer comigo? Gente, o que eu fiz de errado? Não, acho que eu fiz alguma coisa de errado. Gente, eu acho que eu mandei algum documento. Não, será que tem alguma coisa com a minha escola? Não, mas está tudo ok. Matrícula, será que... Você começa a projetar um universo de possibilidades de coisas que muito provavelmente não tem nada a ver com o conteúdo dessa possível conversa que você teria na Secretaria de Educação. Na verdade, a ansiedade te faz promover uma série de pensamentos que vai disparar dentro de você, um colapso de pensamentos, que vai fazer com que você fique totalmente alterado emocionalmente, vai fazer com que você tenha um desgaste emocional desnecessário. E, por exemplo, eu dei um exemplo muito, muito curto. São 10h30, você recebe um telefonema para que meio-dia você esteja na Secretaria de Educação para tratar disso. E quando são assuntos a posteriores? Ó, semana que vem haverá uma reunião na Secretaria. Olha, daqui a um mês haverá um evento tal. Semana que vem os alunos estão no presencial, no sistema híbrido, enfim. Então, na verdade, existem pessoas, e aí eu te dou um dado da OMS, Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, desde 2018, o Brasil é o campeão, é um dado terrível. O Brasil é o campeão, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, o maior índice de ansiedade de toda a sociedade global está no Brasil. O Brasil hoje tem o maior número de pessoas ansiosas da Terra. Eu estou falando que o Brasil já carrega esse título desde 2018. 2019 aumentou, e você imagine depois de março de 2020, ano passado, no período da pandemia, e esse como nós estamos vivenciando até agora. Então, o Brasil, infelizmente, já acarreta já há alguns anos o título de país mais ansioso, e nós não sabemos ainda, o campo terapêutico, nós terapeutas, nós ainda não temos ideia do efeito pós-pandemia, do efeito emocional pós-pandemia. Nós estamos aqui vivenciando a pandemia, correto? Estamos caminhando aí, não sei se para o meio ou para o final, né? Estamos na campanha de vacinação, graças a Deus por isso. A tendência é que nos próximos meses o Brasil adquira aí a vacinação, quem sabe até o final do ano, ou no início do ano que vem, todos os brasileiros, ou a maioria pelo menos, sejam vacinados, tomara Deus. Mas a questão não é essa. A questão é que ainda nós não sabemos, mesmo com o fim da pandemia, vamos supor que no início do ano que vem seja decretado o fim da pandemia no Brasil e no mundo. Dá um exemplo, né? Vamos especular para o bem. Vamos especular de maneira positiva. Vamos supor que no início do ano que vem seja decretado o fim da pandemia. Pois bem, foi decretado o fim desse caos, né? Desse momento do qual nós estamos vivenciando. Agora, os efeitos emocionais, o impacto emocional, nós não temos ainda a mínima proporção dos próximos anos, de como isso acarreterá diretamente em nós, profissionais da educação, e aí, começando desde a base da estrutura, da alta hierarquia, da direção de uma escola, até o ponto final, que é esse aluno. Né? Nós não temos ideia ainda de como será o impacto da pandemia. Mas, Fábio, já estamos observando os alunos mais ansiosos, estamos observando profissionais não sabendo lidar. Então, pois deixa eu falar para vocês, o cenário ele não é tão positivo ainda. Nós não temos ideia. Voltando à questão, e aí já partindo já para
metade para o final da minha palestra, é o seguinte: a inteligência emocional, ela primeiro nos ensina a gerenciarmos os nossos pensamentos. Se você souber gerenciar, a cultivar novos pensamentos, e esses novos pensamentos forem pensamentos positivos, assim como você sabe gerenciar, assim como você sabe fazer uma boa dieta e você sabe o que deve comer para que isso possa se reverter numa boa saúde, se você entende que você está acima do peso, para reduzir o seu peso, para você melhorar a sua qualidade de vida, a sua performance física, assim como nós sabemos diretamente que os alimentos ele interfere diretamente do ponto de vista físico, os nossos pensamentos também são nutridos. Portanto, nós não podemos voltar no tempo. Eu não tenho como apagar uma experiência que aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, uma preocupação que eu adquiri há 1 hora atrás, né? Eu não tenho como voltar no tempo, mas eu tenho como vivenciar esse presente, eu tenho como vivenciar essa realidade, que é o presente, e valorizar cada minuto. E como eu valorizo cada minuto? Eu valorizo de maneira plena, qualificando os meus pensamentos. Portanto, literalmente, vocês já ouviram falar na lei da semeadura? Aquilo que você semeia, você colhe? Pois bem, se você semeia abacaxi, é impossível você colher uva. Se você semeia morango, é impossível você colher manga. E assim por diante. Logo, se de verdade, a partir de agora, nós direcionarmos a nossa mente, os nossos olhos, ouvidos, o nosso paladar, o nosso tato, todos os nossos sentidos, a uma boa leitura, a um bom filme, a ter um momento de verdade de descanso, a ter momentos de lazer, a direcionar uma qualidade de vida e para que eu possa absorver tudo isso e de maneira plena, isso se vai reverter em bons pensamentos a curto, médio e longo prazo. Pois bem, se dizem por aí que você é o que você come, eu afirmo para vocês, do campo de vista terapêutico e da inteligência emocional, você pensa o que você absorve. E os seus pensamentos vão gerar novas emoções. Se nós, infelizmente, estamos adquirindo, estamos absorvendo informações, interagindo, perdendo tempo com superficialidade, com coisas terrorísticas, informações que só levam só à negatividade, telejornais assim que só apresentam violência, morte, uma série de situações. Se você se dedica a textos que não têm grande relevância, se você se permite a ficar horas e horas ali, além do campo de vista profissional, perdendo tempo nas redes sociais, isso se vai reverter diretamente nos seus pensamentos. E aí eu volto na questão da ansiedade. Né? O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que está se permitindo a vivenciar simultaneamente uma série de possibilidades de pensamentos, só que eu falei mais cedo com vocês que nós somos resultados, as nossas emoções é resultado do que nós pensamos. Uma pessoa que apenas por 1 hora ela se permite a ter pensamentos angustiantes, pensamentos tristes, preocupações excessivas. Durante 1 hora, a carga de absorção emocional que ela teve, ou seja, ela teve um desgaste emocional assustador. Então, se nós não nos policiarmos naquilo que nós pensamos e na qualidade de vida que nós estamos tendo, isso vai se refletir diretamente no nosso comportamento. Porque se as minhas emoções é fruto dos meus pensamentos, os meus comportamentos são frutos das minhas emoções. Portanto, você diretor, você coordenador, você supervisor, secretário, todo mundo aqui que faz parte, que está participando desse momento aqui, saiba o seguinte, que as suas decisões,
que a sua liderança, que a sua equipe, que depende da sua postura, do seu comportamento, da sua fala, que depende do seu incentivo, que depende daquilo que você decide, daquilo que você direciona, que você gere para o melhor da sua escola, para o seu departamento, para aí a pasta que você está participando. Entenda que tudo isso, o seu comportamento, a maneira como você interage com as outras pessoas, está linkado diretamente o seu comportamento às suas emoções. E as suas emoções são frutos dos seus pensamentos. Logo, nós precisamos, o que seria a gestão emocional? O que seria, na prática, a inteligência emocional? É eu direcionar os pensamentos, cultivar bons pensamentos, manter o equilíbrio emocional para poder ter um comportamento equilibrado para que as minhas decisões, a minha liderança, para que tudo aquilo que eu possa fazer com a minha equipe e direcionar a minha equipe, isso possa se reverberar em algo positivo. E a ponta final e a proposta final, eu acredito que de todos aqui, sem exceção, é a qualidade na nossa educação, né? Então, se fala muito o seguinte, como adquirir uma educação de qualidade, como adquirir uma excelência na transmissão do conhecimento e tal. Isso tem uma série de temas aí bacanas, legais a beça, mas precisamos entender para que chegar a esse ponto final, que é literalmente a relação professor-aluno, a relação aluno-escola, a relação direção-aluno, a relação coordenação-aluno, para que chegue nesse ponto, precisamos entender que o circuito, o caminho que se passa é gerenciamento dos pensamentos, cultivação dos pensamentos, gerenciamento das emoções e direcionamento no comportamento. E aí você vai assim, Fábio, há alguma possibilidade que eu possa conduzir momentos difíceis e negativos para algo positivo? Eu consigo converter raiva em algo positivo? Claro que sim. Você sabia que você pode converter o seu momento de raiva em algo plenamente positivo? Você sabia que ao invés de você sofrer durante horas e horas angustiado, sem saber para onde ir, qual decisão tomar, qual postura se fazer diante daquele problema, você sabia que você pode ter um feedback, você pode ter uma ação muito mais precisa, de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz? Sim, você pode. E isso se dá do ponto de vista de que você pode direcionar emoções que aparentemente parecem ser negativas em algo positivo. Portanto, nós podemos e devemos e conseguimos canalizar, por exemplo, a nossa raiva numa energia de empenho e de desempenho, por exemplo, entendeu? Então, assim, é bem interessante nós entendermos esse processo. Bom, seguindo aqui o slide, eu prometo que eu paro de falar, porque eu falo muito, Marli. Eu falo muito. Olha só, inteligência emocional na prática. Praticar o equilíbrio, que é a proatividade, objetivo em mente, fazer o que é mais importante. Fazer o que é mais importante. Tem um livro chamado Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, né, do Franklin Covey, que é um autor americano. A editora me fugiu a memória. Se eu não me engano, a editora é Vozes, se eu não me engano. Mas, enfim, o nome do livro é Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E aí eu extraí esses pontos aqui da prática e o equilíbrio desse livro aí. Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, Franklin Covey, o nome do autor. E tá aqui, ó. Como eu posso direcionar como eu posso direcionar a minha prática do equilíbrio? Tendo proatividade. Por favor, entenda que enquanto eu fugir do problema, dói muito menos encarar o problema. Eu sei que existem situações
que não podemos responder de imediato. Eu sei que existem momentos e decisões que precisamos respirar, pensar, colocar nossa mente em ordem para depois tomar aquela decisão, né? Porque existem decisões que as consequências são irreparáveis, sejam elas positivas ou negativas, né? Então eu sei que existem momentos de decisão que precisamos pensar bem, refletir bem antes de agir. Mas eu quero que você entenda que o primeiro passo para você vencer as emoções negativas é sempre procurar ser proativo. Se você está ansioso, se você está preocupado, tenta lidar com aquele problema, tenta escrever aquele problema para você. Por exemplo, se há algo que você não pode fazer agora, você precisa. Vou te dar um exemplo muito prático, hein? E está aqui uma dica para você. Hoje, exatamente dia 8 de fevereiro, tem uma conta que vai vencer no dia 15. Sei lá, conta de luz, de telefone, uma internet, sei lá, qualquer coisa, o cartão de crédito, algo desse tipo. Fala cartão de crédito porque é o que normalmente nós gastamos mais e nós temos a preocupação maior financeira. Então imagine que o seu cartão de crédito vai vencer dia 15, né? E você já está muito preocupado com isso. Hoje ainda é 8. Ao invés de você estar focado na palestra nesse momento, ao invés de você estar desempenhando o seu foco ao máximo nesse momento para absorver e para adquirir o maior aprendizado possível, você está aqui, está olhando para mim, você está ouvindo a palestra, mas está assim, caramba, tem que pagar o cartão, tem que pagar o cartão, tem que pagar o cartão. Quando de verdade existe algo muito prático, você pega papel e caneta e escreve. O cartão vai vencer dia 15. O cartão vai vencer dia 15. Eu vou me permitir se preocupar com o cartão somente no dia anterior, no dia 14. Eu vou me permitir me preocupar com isso. Tomara que eu tenha todo o dinheiro para pagar todo o cartão. Tomara que, se eu não tenho o dinheiro todo, eu consiga parcelar e dar o dinheiro da parcela. Ou, no pior de tudo, pagar o mínimo. Não importa. Mas eu vou me permitir se preocupar somente no dia anterior. E você escreve isso, e você fala isso para você. E aí você tenta viver a realidade. Qual o grande problema? Eu falei para vocês que o Brasil, infelizmente, desde 2018, carrega o título do país mais ansioso do mundo. Pois bem, existe também um outro dado negativo relacionado a nós, é o seguinte, o brasileiro também é um dos povos mais preocupados do mundo, além da ansiedade em si, e essas preocupações não só de ordem do presente nem do futuro, mas sim de lamentações do passado. Portanto, o que o campo terapêutico aponta é que o brasileiro, quando ele não passa grande parte do dia preocupado com o futuro, ai meu Deus, tem que pagar a conta. Amanhã vai vencer isso. Gente, daqui a uma hora tem que ligar para fulano. E fulano de dia tem que fazer isso. Quando você não passa grande parte do dia deslocando as suas emoções numa ansiedade que só está te absorvendo, só está te sugando e não está resolvendo nada, quando você não está se dedicando a viver momentos de ansiedade, o brasileiro se dedica a viver momentos de lamentações. Poxa, por que eu não fiz isso ontem? Gente, semana passada eu perdi aquela oportunidade. Meu Deus, aquela matrícula que eu fechei naquele município. Gente, eu poderia estar fazendo... Enfim, a pessoa, o brasileiro, quando ele não está preocupado com o futuro, ele está se punindo pelo passado. E aí, qual é o desafio de uma vivência emocional racional? Porque eu falei para vocês, no primeiro minuto de palestra, que inteligência emocional é você direcionar as suas emoções de maneira racional a algo que você queira produzir. Essa foi uma das definições que eu trouxe para vocês. Existem várias definições de inteligência emocional, mas na prática significa você, de maneira racional, de maneira inteligível, direcionar as suas emoções para determinados propósitos, que você entende que esses propósitos sejam positivos e que seja para a sua produção.
Então, para que isso aconteça, eu posso me permitir ficar preso ao futuro em ansiedade? Não. Eu preciso cortar essa ansiedade em excesso. Entenda bem, existe a boa ansiedade. Qual seria a boa ansiedade, Fábio? A boa ansiedade é você estar preocupado. Olha, daqui a uma hora eu preciso ligar para a professora X. Amanhã eu preciso ir ao médico. Então, são pensamentos e preocupações que não deixam de ser pontos ansiosos positivos. Ou seja, que está nos lembrando, que está nos fazendo nos remeter a coisas importantes que precisamos fazer. Então, a ansiedade nesse nível de uma simples preocupação, de tarefas e responsabilidades que você tenha, ó, beleza, bacana, é normal. Agora, quando eu me prendo a viver um colapso de pensamentos, a viver neuroses, a viver uma série de futuros que não são reais, e com isso ficar horas e horas ali se angustiando, sofrendo, sendo sugado emocionalmente por pensamentos e por situações que não são reais, isso, além de ser perca de tempo, além de estar roubando a tua produção profissional, a tua produção emocional, a tua produção familiar, ou seja, você deixa de produzir em todos os aspectos, você ainda se permite a ficar sendo escravo das suas emoções, porque uma pessoa que não sabe gerir suas emoções, infelizmente ela é refém do momento de ira. Aí, entenda bem, eu falei no início que a inteligência emocional não vai nos mascarar as emoções. Se eu estou feliz naquele momento, eu estou feliz, eu não vou negar minha felicidade. Se eu estou triste, eu estou triste, eu não vou negar minha tristeza. Se eu estou com raiva, eu estou com raiva, eu não vou negar a minha raiva. Agora, existem diversos tipos de tristeza, existem diversos tipos de felicidade, assim como existem diversos níveis de raiva. A inteligência emocional não é você negar o que você está sentindo naquele momento, não é você não se perceber na emoção que você está tendo naquele momento, mas sim você ter um controle sobre aquela emoção. Se você está feliz, você pode prolongar essa felicidade. Se você está alegre, você pode prolongar essa felicidade. E se você está com muita raiva? Se você está muito triste, está muito ansioso, está muito preocupado, você pode amenizar essa raiva, essa preocupação, essa ansiedade. Então, a inteligência emocional, ela parte desse princípio aí. Então, lidere a si mesmo para liderar os outros, tá? Errou, desculpe-se. Se acertou, não fica tímido para receber um bom elogio. Quando alguém te elogiar, se agradeça e se sinta feliz por isso. Não mascare o teu orgulho de estar recebendo aquele elogio. Entende? Mas quando errou, não coloca a culpa no outro. Quando eu errar, e eu erro muito, todos os dias eu erro, todos os dias eu acerto e todos os dias eu aprendo. Existe uma coisa, e o QI foi aquilo que eu propus na introdução da palestra, que é o coeficiente de inteligência, que é o coeficiente intelectual. O QI também, ele mede o coeficiente das nossas emoções, linkado também à idade cronológica. Então, o que se espera de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher de 40 anos? O que se espera de um homem ou de uma mulher de 40 anos é que aquele homem ou que aquela mulher tenha um comportamento maduro, tenha emoções equilibradas, saiba suportar os momentos de dores, de frustrações, de angústia, saiba controlar as suas ansiedades, para que isso se reverbere ao seu redor, para que isso, de maneira plena, ecoe ao seu redor de maneira positiva. Se espera isso. Pois bem, existem pessoas, essa é a idade cronológica. Eu quero fechar a minha palestra sobre inteligência emocional afirmando para vocês que, infelizmente, existe uma diferença muito grande entre a idade cronológica e a idade emocional. Então, existem pessoas com 40 anos de idade, cronologicamente falando, nasceu há 40 anos atrás,
mas emocionalmente é um comportamento de 15, é um comportamento de 18. Ela tem uma vivência e uma carga de experiência, e a vida já proporcionou um universo de possibilidades emocionais, e ela já vivenciou tudo isso, mas na hora dela se comportar, que seria da ação, na hora de tomar a decisão, na hora de reagir quando é contrariado, na hora de reagir diante de uma situação negativa, na hora de reagir diante de um problema, na hora de tomar uma determinada decisão, na hora de liderar a sua equipe, as emoções dela não equivalem à sua idade cronológica e nem às experiências que ela já pôde experimentar, mas sim são reações infantilizadas, são reações de adolescentes. E aí, Fábio, como eu posso, de verdade, amadurecer emocionalmente? Porque aí está a palavra-chave. E aí eu fecho a minha palestra que inteligência emocional, o foco final da inteligência emocional não é apenas direcionar as minhas emoções para determinados focos, canalizar as minhas emoções para que eu possa produzir positivamente. Eu preciso direcionar, sim, emoções, mas que tipo de emoções? Emoções maduras. Emoções maduras. Porque não adianta eu direcionar de maneira inteligível, racional, lógica, direcionar uma emoção infantil. Não adianta eu direcionar uma emoção de um comportamento pré-adolescente ou de um comportamento adolescente. Entende? Então não adianta eu direcionar uma euforia em excesso, como se tem da maioria dos jovens, ou um momento de autoafirmação, como a maioria dos jovens tem que provar para si mesmo que é bom, tem que provar que é si mesmo que é inteligente, e precisa passar no Enem, tem que estudar. Então, não adianta. Eu preciso fazer tudo isso sim. Ó, eu preciso cultivar bons pensamentos, eu preciso gerir as minhas emoções, eu preciso direcionar os meus comportamentos. Beleza. Eu aprendi tudo isso até agora. Eu entendo que existe uma diferença entre idade cronológica e a idade emocional. E o grande desafio e a conclusão da inteligência emocional é o seguinte: eu preciso me conhecer para que eu possa acelerar o meu amadurecimento emocional. Aí você falou assim: ah, Fábio, é por isso que tem homens e mulheres com 50, 60 anos, 40 anos, 70 anos, e que querem agir como jovens de 18, de 20, 25, e também é por isso que tem jovens de 15, 16, 17, 18 anos que querem agir como velhos, e é por isso que as pessoas, o senso comum fica classificando, ah, é jovem, mas tem mente de velho. Ou outros dizem, ah, já é experiente, já é maduro, mas tem comportamento de jovem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, esses dois grupos, os dois estão errados. Porque um jovem, ele não tem que ter um pensamento de velho, entende? E muito menos uma pessoa mais velha, mais experiente, ela não precisa ter um pensamento jovem. Deixa eu falar com vocês uma coisa, e aqui eu encerro a minha palestra. As emoções, elas precisam e devem ser amadurecidas, entende? Precisamos fazer esse equilíbrio. Se eu tenho 40 anos de idade, eu preciso reagir, se comportar, gerenciar e amadurecer as minhas emoções para um equivalente de uma pessoa de 40 anos de idade. As emoções não envelhecem. E por que as emoções não envelhecem? Sigmund Freud, o grande psicanalista, o pai da psicanálise, ele diz o seguinte, que nós somos pulsão. O que seria pulsão? Nós, seres humanos, somos pulsão, somos energia. Então, o que são as emoções? As emoções é o que nos dá sentido à vida. Então, ficar triste, ficar feliz, ficar com raiva, estar em paz, estar preocupado, estar tranquilo,
todo esse processo emocional, sejam essas emoções e esses sentimentos positivos ou negativos, vai nos fazer ser o que nós somos, vai fazer dar sentido à vida. O que é uma pessoa depressiva? E aí a depressão existe 3 estágios, né? Mas a depressão severa, que é a classificação mais preocupante, a depressão severa são aquelas pessoas que estão ali em cima de uma cama, desnutridas, sem nenhuma perspectiva de vida, buscando a morte todo o tempo, e alguns, infelizmente, até tentam contra a própria vida, e outros, infelizmente, até conseguem tirar a própria vida. Então, o que seria uma pessoa depressiva, uma pessoa num estágio severo de depressão? É uma pessoa que se esvaziou de qualquer emoção. Você sabia disso? O depressivo, qual é a mentalidade de um depressivo? Para ele, a vida não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Então, uma pessoa em depressão severa, que está buscando a morte, que quer, que deseja a morte, essa pessoa, ela não consegue mais fazer diferenciação das emoções. Ela não consegue fazer mais diferenciação dos seus sentimentos. Portanto, qual é a característica de uma pessoa depressiva severa? É a total irrelevância. Para ela, tudo é indiferente. É indiferente amar ou não amar. É indiferente odiar ou amar. Então, uma pessoa num grau severo de depressão, a vida perdeu o sentido. É indiferente às coisas. E já o contrário da morte, da pulsão da morte, o contrário da energia que gera a morte, o contrário do desgaste emocional que suga ao ponto da morte, o contrário disso é vida. E o que é vida? Vida é ser feliz. Vida é se frustrar sim. Vida é perder. Vida é ganhar. Vida é ter momentos maravilhosos de prazeres. Prazer em comer um bom pudim. Prazer de se alimentar bem. Prazer de estar com os amigos. Prazer de ter uma experiência sexual extraordinária que te leva nas nuvens. Prazer de estar no seu trabalho, de sentir orgulho de ser um bom coordenador, um bom supervisor, um bom diretor, ser um bom professor, estar aí trabalhando na secretaria, na sua pasta, exercendo a sua função. Então, precisamos entender que, segundo Sigmund Freud, vida é prazer, vida é vivência. Então, precisamos experimentar a vida e se permitir ser experimentado. O que nós não podemos permitir é viver descontroladamente. Daí a inteligência emocional. A inteligência emocional é você direcionar suas emoções, é você produzir para algo positivo, uma direção, uma emoção madura, eficaz, que faz bem a você mesmo, faz bem aos outros, que vai gerar bons pensamentos, boas emoções, bom comportamento, que isso vai resultar numa equipe ao seu redor satisfeita, uma equipe que vai conseguir colher bons frutos. Esse é o desafio desse ano. Eu quero desejar a todos vocês inteligência emocional. E eu fecho aqui a minha palavra com Sigmund Freud. A inteligência é a única arma para direcionar os nossos instintos. Muito obrigado a todos. Espero ter conseguido, de verdade, alcançar o meu propósito. Que é da Keila. Ela fala assim: bom dia, professor Fábio. Como no filme Divertidamente, é um desenho. Há emoções primárias? Existe essa questão das emoções primárias? A Marilce perguntou: no momento atual de tantas perdas, como gerenciar essas emoções para não adoecer? Isso é uma grande preocupação, né? Sim, vamos lá, vamos responder. As emoções primárias, no campo, eu vou falar da minha área, né? Do campo de vista da psicanálise, nós somos, em primeiro momento, o ser humano, ele é instinto. Ele é instinto. Então, existem emoções que trabalham, que geram em nós. Então, raiva, alegria, essas emoções são emoções básicas para o ser humano. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, existem emoções primárias
que essas emoções estão linkadas diretamente aos nossos instintos. Numa outra abordagem, do campo de vista da psicologia, vocês já viram, acredito que vocês já tenham visto, se não, eu dou uma dica para vocês analisarem o gráfico de Maslow. Maslow foi um grande profissional, né, um grande cientista, e ele elabora um gráfico que são gráficos das necessidades humanas e das necessidades humanas. E quando você analisa o gráfico de Maslow, você percebe que as necessidades elas são frutos de determinadas emoções ou sentimentos, ou as suas necessidades geram novos sentimentos, novas emoções. Portanto, sim, respondendo a tua pergunta, existe sim essa questão de você nutrir, né, pensamentos e emoções primárias. A segunda pergunta é o seguinte: o luto, a perca, né, você perder pessoas, perder alunos, perder amigos, não é fácil. E é importante entendermos que existe um momento para o luto, existe um tempo de luto. Agora, não existe cronômetro para luto. Tem pessoas que entram num luto de uma perca, né, seja uma perca familiar, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um cônjuge, de um filho, e ele, dentro dele, ele tem um período de luto. Então, entenda bem, precisamos diferenciar tristeza, saudade e luto. O luto é uma experiência que nós, seres humanos, precisamos de vivenciar. Deixa eu repetir. Nós necessitamos do luto. Nós não podemos esconder o luto. Se nós estamos de luto, nós estamos de luto. Então, perder um parente, perder alguém muito próximo, é muito difícil para o ser humano. Do ponto de vista aqui profissional, perder um aluno, perder um colega, perder uma pessoa da equipe, também é muito difícil. Mas o luto, ele é necessário, porque o luto é uma expressão, é uma das maiores expressões do ser humano, de saber que ele está falando para ele mesmo e para a sociedade que ele está nesse momento, ainda que tenebroso, mas é um momento que ele precisa passar. Agora, não existe um prazo de validade para o luto. Existem pessoas que ficam algumas horas de luto. Existem pessoas que ficam dias, semanas, outros ainda alguns meses. Agora, em contrapartida, é importante também acender aí uma luz amarela. Cuidado, o luto não pode ser prolongado. E aí, deixa eu falar, eu não estou me contradizendo, não. Eu falei para vocês que não existe prazo de validade nem tempo cronológico. Beleza. Mas o prolongamento ou a não superação do luto para a outra fase, que é a tristeza e a saudade, porque, assim, são fases. Luto, você passa pelo luto, depois você recobre a sua vida, você retoma seus afazeres, você volta a ter a sua vivência, e aí você está triste. Triste porque você perdeu alguém muito querido. Beleza. Depois do momento de tristeza, vai ser gerado o momento de saudade. As lembranças. E tem pessoas que vivenciam as três experiências simultaneamente. Tem pessoas que de luto, tem momentos de choro, de profunda tristeza, e fica também lembrando. Ou cada um vive a seu tempo. Na prática, é o seguinte, o luto ele precisa ser vivenciado, mas ele não pode ser prolongado. Porque pessoas que já têm uma predisposição para, por exemplo, para depressão, para um complexo de melancolia ou algo desse tipo, esse luto prolongado ele pode gerar dores maiores ou preocupações maiores, seja de ordem psicológica ou de ordem até mesmo psicossomática, entendeu? Ou seja, atrair doenças para ele, atrair dores, literalmente, incômodos. Então, esse luto ele precisa ser experimentado, vivenciado, mas um cuidado para que, assim que possível, o quanto antes, se supere o luto, entendeu? Depois vem o momento da tristeza, em seguida o momento da saudade. E não existe
uma cartinha, uma fórmula. Cada ser humano tem uma vivência e cada um vive o seu tempo. Tem pessoas que conseguem superar muito rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais e tem pessoas que até hoje não superaram. Essa é a verdade. Então, nós temos que saber lidar e respeitar o processo de cada um, entendeu? Falou muito desse tempo, né? De organizar os tempos. Acho que a contribuição que o Fábio traz para a gente é muito pertinente. A gente saberia dessa questão da ansiedade, que o grupo viria com muita ansiedade, e a gente organizou todas as nossas falas, de todo o nosso fazer aqui, para cuidar também disso, Fábio, porque a gente entende que a gente trabalha com uma ferramenta muito importante, que é o ser humano. E a gente fez essa construção aqui na equipe da Subsemi, pensando justamente nessa formação humana. E o gestor também é humano, né? Então, quando a gente escolhe falar para os gestores desse cuidado emocional, dessa inteligência emocional, que ele é uma liderança muito importante e que a gente precisa cuidar. E o nosso convite na reunião foi nos abraçar com o olhar, nos ouvir e nos sentir, né? Voltar à questão sensorial humana, justamente para esse cuidado da gente tentar equilibrar as emoções nesse momento tão desafiante, para a gente poder conduzir o trabalho para 2021. E aí a gente tem a sua fala que vem contribuir, né, e reafirmar esse espaço da inteligência emocional. E aí a gente vai lá para o currículo, né? O currículo hoje da base da nossa proposta, das 10 competências, 6 são socioemocionais. Por que será? Né? Porque o equilíbrio das emoções, ela traz a racionalidade. E é muito bacana te ouvir. Eu já queria deixar aqui, né, o convite. Eu gostaria muito que você falasse para os nossos orientadores pedagógicos e educacionais, porque a gente lida com essa formação humana. E eles também são lideranças, né? Junto com os gestores, são lideranças e a gente também precisa cuidar deles. Eu não sei se você vai ter agenda, eu não sei se eu estou sendo muito audaciosa, mas eu senti que era o momento de já fazer esse convite publicamente, porque aí, né, você pensa aí como a gente pode fazer, mas a sua fala contribuiu muito para esse momento que a gente organizou da Secretaria de Educação, que é esse cuidado emocional, para depois a gente pensar nos protocolos de saúde, para depois a gente pensar em ensino híbrido. Mas, antes de tudo, a gente se organizar emocionalmente. Então, a sua fala contribuiu muito, porque esse é o objetivo da Secretaria de Educação. Antes de qualquer planejamento de trabalho, a gente precisa estar bem emocionalmente. E, com certeza, se a gente estiver bem emocionalmente, esse trabalho vai ser maravilhoso. E aí eu queria te convidar, né, deixar aqui o convite, gostei muito da sua fala, e vem ao encontro de tudo que a gente precisa traçar para um ano tão desafiante. Parabéns, gostei muito, ouvi aqui atentamente, tudo que você colocou, as dicas são maravilhosas. Eu vou deixar para pensar no cartão de crédito que vence dia 15, para pensar só nele no dia 14. Adorei a dica. Muito bom, tá bom? Abraço, Fábio. Muito obrigada em nome da Secretaria de Educação. Contribuiu muito para esse momento.